Bom dia, pessoal, amigos. Hoje é dia 11 de março. Vocês podem verificar que eu estou sempre com a mesma roupa durante a semana, porque eu não tenho paciência para trocar para fazer a gravação todo dia. Então eu gravo uma vez por semana com a mesma roupa, tá bom? Com a mesma roupa, a mesma maquiagem, o mesmo tudo, tá? Até que eu pegue a paciência para poder trocar de roupa aqui no estúdio. Então vamos lá, dia 11. Hoje é dia do canal de informação com a Selma Prado e o tema desse período é a história da Previdência. Já falei para vocês que são 8 partes, com início dia 7 de fevereiro, né? Quem quiser voltar para assistir dia 7 de fevereiro a Selma Prado, e vai até o dia 28 de março. Hoje nós vamos contemplar a 4ª parte dessa matéria, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida que queiram saber, alguma coisa que queira comentar, é só mandar um e-mail para deborahhistorica@gmail.com, eu mando para a Selma, ou podem comentar no próprio Face, pode comentar no próprio Instagram, podem comentar no próprio YouTube, que ela vai responder para vocês, tá bom? Então, depois desses ensinamentos da Selma, né? Nós vamos encerrar o programa com a música A Cor da Flor. Essa música é muito bacana. Você lembra da letra dela? Muito linda, né? Tá? De Daniel Ruberti, também da banda Calango Brabo, tá? Então, até amanhã. Bom, gente, eu vou falar uma coisa que muita gente vai ficar, né, de cabelo em pé. Eu estou saindo do governo Getúlio Vargas, que era considerado uma grande ditadura, mas que trouxe grandes benefícios para os trabalhadores no Brasil. E agora eu vou enveredar pelos anos 60. Quando eu entro pelos anos 60, eu vou falar do regime militar, óbvio, que também é considerado o quê? Uma ditadura. Gente, vou dizer uma coisa que realmente vem na minha cabeça toda hora. Os maiores benefícios, os maiores os maiores benefícios dados ao trabalhador brasileiro, por incrível que possa parecer, arranquem os cabelos, foi dado nesses 2 períodos, no regime tanto do Getúlio Vargas quanto durante o regime militar. Sabe quando o brasileiro começa a ter seus benefícios, eu diria contestados, a partir do momento que se estabelece uma democracia? Esse país realmente não é para principiantes. Então vamos lá, vamos falar sobre os anos 60, tá? Continuando a história, eu tinha parado, né, que durante o regime do Getúlio Vargas, que tinha surgido inclusive o IAPS, né, Instituto de Aposentadorias e Pensões, né, surge, que havia inclusive a aposentadoria e as pensões, uma parcela dos recursos ele vinha do Estado. Expliquei para vocês também que o Estado até podia se dar o luxo de fazer isso, porque tinha tanto dinheiro acumulado, na medida que o cidadão o quê? Não sobrevivia, né, para gozar do seu benefício. Não sobrevivia nem ele, nem a mulher, nem o filho, nem ninguém. Só que agora nós vamos entrar numa outra situação. Estamos nos anos 60, a população brasileira está urbanizando rapidamente, o número de filhos por casal em área urbana diminui muito, mas nós estamos num período muito bom, né? Nós estamos no período do milagre econômico, ou seja, a economia está crescendo, então você pode vir para a cidade, que vai ter emprego para você, vai ter uma melhora no seu padrão de vida, vai ter acesso à saúde. Sim, e a saúde até 1946 ela não era uma grande preocupação dentro do sistema de assistência social, mas agora ele vai passar a ser. Selma, posso falar só uma coisinha? Aí o pessoal reclama do pessoal do militar que ficou no governo, né? Entendeu? Então foi esse pessoal que você acabou de falar, Getúlio Vargas, e o governo militar é que fez a maior parte dos benefícios para os trabalhadores, não é isso? Sim. Bom, a primeira coisa que eu sou muito pragmática, né?
Eu acredito que um regime governamental, às vezes, ele tem uma característica quase que de um ser humano. Primeiro, porque o Estado é feito por homens. Acabou. Homens, sociedade, etc. e tal. O regime militar, eu vivi o regime militar de cabo a rabo, do começo até o fim. Eu nasci em 1958, então sei bem do que eu estou falando. E eu vou ser muito drástica com vocês. Era um regime bipolar. Porque se de um lado ele beneficiava o trabalhador, do outro lado também ele reprimia o trabalhador que se manifestava contra o regime. Ele reprimia o trabalhador, o estudante que se manifestasse contra. Então, resultado, nós temos um regime aí que eu não vou entrar no mérito da questão, não quero entrar no mérito da questão, entendeu? Mas que ele pode ser analisado sobre diversos ângulos, tá? Ele pode ser analisado sobre o ângulo inserido num contexto internacional, tem que ser, porque nós estamos num período da Guerra Fria, ele tem que ser analisado dentro de um contexto interno de urbanização, de fortalecimento de sindicatos, de maior reivindicação dos trabalhadores. Ele tem que ser analisado sobre o contexto econômico do quê? De obras faraônicas, de gastos exorbitantes. Então você tem que analisar esse regime sobre vários aspectos, o que não vem ao caso nesse momento e nesse programa, especificamente, tá? Então vou procurar ficar só na parte trabalhista, tá legal? Mas um dia, quem sabe, a gente pode discutir um pouco mais a respeito sobre as diversas facetas desse regime, né? De qualquer maneira, gente, a partir de 1960 foi criada a Lei Orgânica da Previdência Social, certo? Uniformizando os direitos estabelecidos entre os diversos institutos de previdência, porque o IAPF era Instituto de Aposentadoria e Previdência e congregava vários institutos. Então você tinha o Instituto do Químico, o Instituto dos Engenheiros, o Instituto que seria responsável, sei lá, pelos metalúrgicos, você tinha vários. Ele vai congregar todos, ele vai uniformizar os direitos entre esses diversos, o quê? Institutos. Essa mudança, ela vai dar origem ao quê? Ela vai acontecer exatamente quando a Previdência Social ela já começa a se estabelecer como ela está estabelecida hoje, devido justamente à elevação do número de empregados, o quê? Urbanos. Quando eu falo vai uniformizar os benefícios, não é só uniformizar, é ampliar esses benefícios. Tanto que agora, além da aposentadoria, certo? Nós teremos novos benefícios sendo o quê? Inseridos na vida do trabalhador brasileiro. Que benefícios são esses? Vamos lá. Auxílio natalidade, auxílio funeral, tá certo? Todos os empregados urbanos passam a ter direito à aposentadoria e agora eu vou falar de um outro auxílio que erroneamente todo mundo acha que é recente, mas que data justamente da Lei Orgânica da Previdência Social. Sabe que auxílio é esse? É o auxílio reclusão. Tá, e o auxílio que você está falando da natalidade, você falou da natalidade, falou do funeral e tem o doença, né? Nessa época já tinha? Sem dúvida, já está inserida dentro do sistema previdenciário. Certo. Tá? Porque agora você vai poder aposentar, entendeu? Por problemas do quê? Por problemas de saúde. De saúde, ok. É que a maioria nem chegava nisso, viu, Débora? Certo. Porque, morria, ficava doente e morria. Não é só ficava doente e morria. A legislação trabalhista que foi feita durante o regime do Getúlio Vargas, ela beneficiava o trabalhador por meio de uma série de legislações, porém, ela ainda não regulava, não havia uma fiscalização pesada em cima de como as funções eram exercidas, por exemplo, no meio urbano. Se você pegar aqui os anos 60,
que o bairro do Jardim América começa a levantar uma enorme quantidade de torres, eu sei bem porque eu morei aí nessa época, os andaimes eram de madeira. Você imagina um trabalhador no 10º andar de um prédio, do lado de fora, no andaime de madeira e sem cinto de segurança. Você não tinha todo um processo de segurança no trabalho. Então, muita gente morria exercendo a sua função, entendeu? A morte no trabalho era elevadíssima mesmo. Então, resultado, muita gente não chegava também a essa aposentadoria. Às vezes, o trabalhador, ele estava aqui, mas a família dele estava lá longe, no Nordeste, no sertão. A mulher nem ficava sabendo, né? Você não tinha internet, não tinha o que você tem hoje, não ficava nem sabendo que o marido tinha morrido aqui na cidade, entendeu? Então ela não podia pleitear uma pensão, por exemplo, e o dinheiro ia ficando, E é nessa época, então, que o governo vai poder fazer uma série, vai estender. Benefício tem dinheiro, está sobrando dinheiro, então agora eu posso dar auxílio reclusão, eu posso dar auxílio funeral, para quem sobreviver, óbvio, né? Eu vou dar o auxílio natalidade, mas o auxílio natalidade, esse eu faço questão de discutir um pouquinho mais. Por que havia essa preocupação dos militares de estar dando auxílio natalidade? Porque nós estávamos vivendo um período de milagre econômico, as áreas urbanas, especialmente industrializadas, necessitavam de mão de obra. Havia uma tendência das famílias saírem do campo para a cidade e reduzir o número de filhos. Só que não podia reduzir o número de filhos naquela época, porque nós precisávamos de braços para poder trabalhar na indústria, no comércio, na construção civil, enfim, em todos os setores da economia. Agora, quando você sai do campo para a cidade, quando você está no campo, você planta, você colhe e dá comida para o seu filho. Quando você chega na cidade, você tem que comprar, meu amigo. Quem vai querer ter um monte de filho, se eu vou ter que comprar essa comida, se eu vou ter que sustentar realmente essa criança até que ela entre no mercado de trabalho. O governo dá um incentivo. Dá esse incentivo através do quê? Do auxílio natalidade, que seria um dinheiro e depois vai ter um outro benefício, que é, eu tinha até lembrado, que é o salário família. Exatamente, que é o salário família, cujo depois ficou muito pouco, mas num primeiro momento era muito bom, valia a pena ter filho. Valia a pena porque o Estado ele estava bancando essa natalidade, essa criança que estava nascendo. Havia uma ampliação da rede estadual de ensino, a rede pública de ensino. Então o custo era muito baixo na área urbana. O governo dava o salário família e ainda dava o quê? A escola, a educação. Depois esse rapaz virava um jovenzinho, já ia para o sistema AS para se especializar, para poder entrar onde? Para poder entrar na indústria, né? Para trabalhar. Tá legal? Outra coisa que o governo vai criar também nos anos 60 é o fundo de garantia por tempo de serviço. Então agora ele vai trabalhar, mas se ele perder o emprego, ele vai ter o quê? O FGTS que vai ampará-lo. E para o trabalhador rural vai ser criado o Fundo Rural, tá legal? Outra coisa, em 1967, se eu preciso falar para encerrar, outra coisa que vai acontecer muito importante em 1967, nós temos o reforço de algumas leis que foram criadas lá por Getúlio, né? O salário mínimo, por exemplo, ele vai ser reforçado, ele vai ser amparado, ele vai ser apoiado pelo regime militar. Proibição de uma coisa que até hoje acontece no nosso país, que é a diferenciação salarial por sexo, cor, estado civil. Nós sabemos que hoje no mercado de trabalho isso não acontece. A mulher recebe menos do que o homem e se ela for negra, então, ela recebe 46% do salário de uma mulher branca na mesma função. Esses dados não são da Selma, esses dados são do DIEESE e isso acontece aqui em São Paulo. Agora, que existe uma lei proibindo isso, existe, gente. E ela vem desde lá do regime militar.
ela vem basicamente desde 1967. Ela está na Constituição de 1967. Tá? Um trabalhador não pode ser discriminado nem por cor, nem por sexo e muito menos pelo seu estado civil. E outra coisa, jornada de trabalho tem começo, meio e fim. E quem determinou isso? Isso foi determinado durante o período militar. Tá legal? Daqui a pouco, ou na próxima semana, eu vou voltar e vou falar desse finzinho e vou falar da chegada do Collor ao poder. E aí vocês vão ver que até agora o trabalhador só ganhou. Daqui para frente, ele vai começar a perder. Tchau. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. Café Bistrô Tereza Russo, Rua Ibiapaba 144, Vila Sônia. MSTD, cursos de Excel, aulas particulares em Incompany, São Paulo, 97174-5096. Quando toca o ar vira perfume, quando espalha no céu vira ciúme, pois tem sempre alguém pra te levar. E o tal do beija-flor beija minha flor sem pedir licença. Eu tenho certeza que ele pensa que a flor é o caminho pra ele voar. Acontece que ela cresce, regada por uma prece que só eu sei. Na poeira da fogueira, sentada sobre uma esteira, rainha e rei. Ó flor do meu encanto, dá teu cheiro só pra mim. Se te derem um oceano, primeira gota foi minha. Não me faz sofrer assim. Ó flor do meu encanto, dá teu cheiro só pra mim. Se te derem um oceano, primeira gota foi minha. Não me faz sofrer assim. Vira perfume, quando espalha no céu vira ciúme, pois tem sempre alguém pra te levar. E o tal do beija-flor beija minha flor sem pedir licença. Eu tenho certeza que ele pensa que a flor é o caminho pra ele voar. Que ela cresce, regada por uma prece que só eu sei. Na poeira da fogueira, sentada sobre uma esteira, rainha e rei. Ó flor do meu encanto, dá teu cheiro só pra mim. Se te derem um oceano, primeira gota foi minha. Não me faz sofrer assim. Ó flor do meu encanto, dá teu cheiro só pra mim. Se te derem um